boa noite, sejam bem-vindos a mais um CorretorCast da Rede Gaúcha de Imóveis, um podcast de corretor para corretor. Este podcast é oferecido pela Rede Gaúcha de Imóveis, a maior associação de imobiliárias do sul do Brasil. E hoje eu vou conversar com a Maria Lenir Schumacher. Ela é corretora de imóveis, é advogada e correspondente imobiliária. Ela é o pacote completo do mercado imobiliário aí. Bem-vinda, Lenir. Boa noite. Tem que ser o pacote completo para trabalhar no ramo imobiliário, né? Então, eu sabia que para entrar na questão de ter uma imobiliária, o direito seria fundamental. E aí, eu realmente, no 5º semestre, eu cheguei à conclusão do que eu realmente gostava. Ali, eu sabia que eu queria fazer essa atividade. E aí, claro, foram mais uns 10 anos para me formar, porque eu levei 10 anos para me formar, até estava comentando ali com o Lucas, né? Então, demorou, mas quando eu cheguei, eu já estava na corretagem e me formando já top nos contratos, top no direito imobiliário. Então, foi fundamental para mim a formação jurídica. O correspondente eu acabei entrando depois que eu achei que eu precisava de um correspondente interno. Porque a gente tinha um correspondente externo, aí a gente precisava de uma avaliação, demora, eu disse, vou colocar correspondente interno. E aí veio a outra empresa, que é a Jim Despachante, que é só de correspondente imobiliário, só crédito imobiliário. Lenir, conta pra gente aí, quanto tempo de mercado imobiliário? 20 anos, né? O pessoal diz, nossa, mas é muito sofrimento, 20 anos. Não, são 20 anos. E como eu descobri que eu queria essa área, então, para mim, sempre foi gostoso. Então, eu não tinha horário. Tipo assim, o cliente me chama 10 da noite, 5 da manhã. Se eu estou acordado, eu estou respondendo. Porque eu gosto, sabe? É um vício. Eu cheguei num nível de não tirar férias. Só para saber, a imobiliária foi fundada em 2003. Em 2020, eu nunca tinha tirado 15 dias de férias. Para mim, o trabalho era férias. Então, eu nunca tirei férias nesse período todo. Só que em 2018, meus pais ficaram doentes. Meu pai primeiro, depois minha mãe. Aí eu descobri, porque eu achei que se eu tirasse férias, também foi um fator, se eu tirasse férias do meu trabalho, o que ia acontecer? A empresa ia fechar. Eu tinha essa visão, né? Eu disse, nossa, né? Não posso tirar férias, não posso tirar 15 dias, porque a empresa sem mim vai fechar. Aí, o que eu fiz? Meus pais ficaram doentes e eu fui obrigada a sair. Então, eu ia durante o dia, por exemplo, lá para assinar cheques, para poder fazer os pagamentos. E meu pai ficou doente ali por um período de 1 ano. Nesse 1 ano, eu intercalava hospital, empresa, não dormia muito bem. E aí eu vi que a empresa sobreviveu nesse 1 ano. Né? Aí, quando chegou 2022, eu mereço férias. Né? Aí eu tirei 15 dias de férias e vou te dizer, eu devia ter tirado férias lá atrás. Se eu tivesse tirado férias antes, pensa numa cabeça que funcionou nas férias. 15 dias de férias. Assim, sabe quando você vê tudo que você não estava fazendo na tua empresa? Aí você volta com aquela energia e pensa no resultado. Claro, a gente não consegue 100% resultado, porque sempre tem aquele que eu chamo ele de vítima, né? Que é aquele cara que tudo que tu quer botar para melhorar, ele acha que é ruim, que ele não pode. Então, eu cheguei assim com muita mudança, inclusive mudança interna, dentro da empresa, funcionários da empresa. Então, e eu estou aplicando isso. E assim, estou te falando de pouco tempo, de abril para cá. As minhas férias foram em abril. E aí, eu só consegui parar. Eu fui para Miami e disse, não, vou para lá, vou tirar férias, mas eu tenho, né, computador lá e vou trabalhar de lá, vai ficar lindo. Chego lá, primeiro dia, 2 dias, sábado, domingo, né? Segundo, eu disse ao meu cunhado, né? Eu vi que o computador não tem como é que se diz? Para poder digitar Teclado? Não é teclado, o computador tem que ter Word. Sim. Não tinha. Aí eu falei assim, você podia instalar para mim, né? Ele disse, nem pensar. Porque se eu instalar para você, o que vai acontecer? Você vai trabalhar. Não vou instalar. E realmente não instalou. Gente, eu fiquei brava no primeiro momento. Disse, como é que vai fazer? Eu no celular tentando descobrir como eu podia, né? Digitar e mandar e fazer. Não deu certo. Eu disse, dá muito trabalho. O que eu fiz? Eu disse, então vamos ficar parado. Comecei a fazer nada, caminhar, né? Inclusive, eu caminhei. Eu faço meia hora de caminhada, fazia meia hora de caminhada, todo dia meia hora de musculação. Aí chega lá, como é que eu vou fazer isso? Eu moro num condomínio, né? Só vamos caminhar.
Então, eu acordava, horário mesmo, 7 da manhã, 5:30 da manhã, tomava café com eles saíam para trabalhar e eu ia caminhar, até eles voltarem meio-dia. E aí, como eu não tinha como fazer nada naquele período, eu comecei a ler, comecei a estudar. Aí entrou um curso lá, faça esse curso na gestão empresarial. Eu disse, vou fazer, não estou fazendo nada, né? Vamos fazer. Eu fiz um curso lá de 10 dias, era 2 horas por dia. Pensa numa lição, sabe quando você está apanhando o tempo todo? Aconteceu comigo. O tempo todo aquele cara batendo em mim. Aí depois eu parava assim, nossa, né? Estou fazendo isso lá errado. Eu estou fazendo isso. Eu estou indo para casa com uma mochila que não é minha. Aí eu não falo para a pessoa porque, não, né? Eu não vou falar porque, afinal de contas. E aí tu vai para casa, tu com sofrimento. Acabou. Agora eu chego e digo, é desse jeito. Vai ser desse jeito. E aí a coisa anda e pensa a diferença. Isso aí. Lenir, e o primeiro contato que tu teve, então, no mercado imobiliário foi através do direito, né? E como é que foi a tua entrada, né? A tua entrada, como é que foi o início? Tu iniciou numa imobiliária, iniciou direto com a tua imobiliária, iniciou de corretora em algum lugar, iniciou como corretora autônoma? Conta pra gente aí que de repente não, sempre tem alguém, né, nos escutando que se identifica, né, com o teu início e vê que é possível aí, hoje está com 20 anos, ter uma imobiliária consolidada que nem a tua, tem um nome forte ali na Zona Norte, na imobiliária Schumacher ali, todo mundo conhece ali na região que tu atua, né, e agora com a rede está maior ainda, né, e então conta pra gente aí como é que foi o início, de onde que surgiu essa ideia de ser corretora e como é que foi o iniciozinho lá da corretagem na veia? Assim, quando eu resolvi ter imobiliária, eu cometi um crime, vou te dizer. Porque eu fiz o que ninguém tem que fazer. Eu abri imobiliária sem sequer ter trabalhado em uma imobiliária. Eu vim assim, eu estava ainda na faculdade. Na época, eu tinha trabalhado numa empresa, eles me demitiram depois de 5 meses. E aí o dinheiro da demissão eu comecei a emprestar a juros, descontar cheques. Então eu estava fazendo essa atividade. Aí vou abrir imobiliária agora, eu já estava bem, né? Depois de uns 5 anos, estava nessa atividade, eu disse, agora eu vou abrir imobiliária. Eu vou abrir imobiliária. E vamos tocar. E aí abri imobiliária, chamei 2, 3 pessoas ali para trabalhar comigo. Aí no início ainda era só corretor autônomo, eu não tinha ainda imobiliária registrada. E aí eu disse, vamos fazer. Aí eu vi que o corretor se sentia do tipo assim, estou trabalhando com um colega, não estou trabalhando com uma empresa. E aqui, né, com esse pensamento. Eu disse, então vamos abrir uma empresa, abri a Schumacher. E aí comecei a trabalhar. E aí eu apanhei porque eu não tinha domínio, eu não tinha conhecimento da área. Ali eu vi que eu falhei, ali não, né? Agora, depois de muitos anos, né? Se eu tivesse começado numa imobiliária, como funciona, como não funciona, eu vou dizer assim, eu teria economizado muito dinheiro. O problema é que eu já queria começar com uma imobiliária, eu não sabia como funcionava toda essa engrenagem, e o que aconteceu? Eu pagava o preço pelos erros. Então, se eu tivesse dito, não, vou começar numa imobiliária, vou ver como funciona, e aí depois abro a minha. Eu não tive essa visão lá no início. E aí, hoje eu digo para quem quer. Tem corretor que trabalha comigo e diz, eu vou montar a minha imobiliária, porque dá para ganhar muito dinheiro. Só, cara, dá para ganhar muito dinheiro. Mas é muito suor, muita lágrima, você depende de pessoas. Então, se você aguenta isso, eu vou dizer, você tem que estar apaixonado. Se você não está apaixonado, você não consegue seguir. Mas tem uma visão assim, tu abre imobiliária, é fácil, tu vai lá e em seguida tu vende. Eu tive pessoas que, inclusive, saíram da imobiliária e disseram, nossa, estou vendendo, já vendi, agora já tem uma proposta, uma emoção assim, né? Porque saiu da minha empresa. E aí me consultando. Aí tu chega no momento e diz, cara, assim, eu comecei assim com você, sem muito conhecimento, só que eu paguei o preço. Então, assim, se você não sabe, você tem que contratar agora um advogado para te auxiliar nas consultas que tu está me fazendo. Quer dizer, a minha imobiliária, ele queria ser dono, então ele abriu uma empresa. Olha a diferença que faz. Aí eu ensinei, eu disse, olha, eu não posso ficar te auxiliando, porque não é minha empresa. Então, tu tem que contratar, se tu não é advogado, tu tem que contratar um profissional. Então, eu disse para ele, primeiro você tem que aprender. Hoje eu digo para quem quer entrar no mercado, o primeiro ano tu não pode considerar, nesse primeiro ano eu vou ter todo o sucesso. Não, porque você tem que plantar ali. Você tem que aprender como funciona toda
a engrenagem e aí tu vai ter resultado. Eu digo muito assim, hoje, se eu pudesse voltar lá atrás, então, hoje eu tenho 20 anos, eu sempre digo assim, se eu tivesse continuado lá atrás, porque se tu empreender em CNPJ de terceiros, você já sai no lucro, você não tem despesa, você não tem nada. Você vai empreender, você vai ser o que você quiser, porque dá. Porque quem tem imobiliária, a pessoa diz, nossa, mas ter uma imobiliária é fácil, é só abrir uma porta lá e fica tudo bem. A gente sabe que não fica. Então, a gente gasta muito com o quê? Com publicidade, com tudo isso que quem está lá fora não está enxergando este custo. E aí a pessoa se aventura, o que acontece? Fecha. Eu não tive nenhum caso que saiu da empresa que ficou com a empresa aberta. Uhum. Por quê? Porque é o primeiro foco que eu digo assim, ame o que você faça. Aí você abre uma empresa. Porque assim, ó, se eu te disser que nesses 20 anos, eu não preciso voltar muito tempo atrás, tipo lá nos 18 anos da empresa, eu cheguei num momento que eu disse, não quero mais isso aqui para mim. Porque o funcionário é isso, porque eu dependo da mão de obra. E aí eu disse, é isso. Tu depende, não, tu pode. Porque tu gosta. Aí no dia seguinte eu voltava com outra energia. Uhum. Então eu sempre dizia assim, ó, não importa, isso eu tenho que passar. Eu tenho que ter esse tipo de problema. Você tem ser empresário, você vai ter esse tipo de problema. Então, só que para isso você tem que gostar do que você faz, porque aí o que você faz? Você diz não. No outro dia você acorda com a mesma vontade de ir de novo e você aprende com aquele erro. Então foi assim que eu comecei. Eu te digo assim, o meu sucesso, o meu resultado hoje, ele estaria 3 vezes maior se eu tivesse entrado no imobiliário, visto tudo como funciona. Feito os processos aqui, processos, corretor, gerente. Tudo. Eu vou dizer assim, eu estaria nos 3 milhões hoje, não no 1. Tu entendeu? Uhum. Olha a diferença que dá. Então, mas claro, eu tive problemas e aprendi com isso. Mas tem pessoas que começam, têm o problema e desistem, porque não têm a capacidade de entender que teria que passar por um outro... Isso, e o que eu vejo de pessoas, inclusive grandes franquias aí, né? O pessoal sai vendendo, às vezes, franquia. Para quem não é do ramo, não é da área, o cara é lá, sei lá, bancário, né? O cara, às vezes, até bem sucedido no que ele faz, né? Eu já vi aí dezenas, centenas de imobiliárias que abrem e fecham. Realmente, aí tu foi uma em 1000 que conseguiu superar essa onda aí, né? Porque para quem não é do mercado, tu abrir uma imobiliária, eu vou te falar que 99% eu acho que fecha as portas, porque não consegue. Por isso que eu disse assim, ó. Não tem o know-how do negócio, não. né? E assim, ó, eu não tinha know-how nenhum, mas eu tinha amor. Porque eu sabia que era isso que eu queria. E isso eu descobri até 5 anos antes de abrir a empresa. Quando eu estava na faculdade lá, no 5º semestre, eu estava na matéria Direito das Coisas. Era uma matéria que falava só sobre imobiliário. E eu fazia aquilo ali, a professora era top, não dava nota 10 para ninguém. E aí eu peguei aquela matéria, sabe assim, eu não dormia, estudava, fui para a prova, eu tirei 10. E aí a professora na época até colocou, tu é a primeira aluna em 10 anos de UBRA, eu estudei na UBRA, que eu dou nota 10. Mas eu realmente engoli a matéria. Eu amei. Ali eu disse, é isso que eu quero fazer, é aqui que eu vou trabalhar. E aí, claro, eu vi o que eu realmente gostava, que eu digo assim, é um privilégio de poucos, que é que muita gente não entende assim, ó, todo mundo assim, eu vou fazer um negócio, vou abrir um negócio que dá dinheiro. Esquece o dinheiro. Eu digo para todo mundo, você não pode focar no dinheiro. Se você foca no dinheiro, você desiste. Uhum. Não adianta, você tem que focar na riqueza? Sim. Tem gente assim, não, tem que ser pobre, porque, né, Deus disse que a gente tem que ser pobre. Não existe isso, né? Se ler Bíblia direito, vai entender que isso não está lá. Uhum. Mas tem pastores que acabam passando isso. Então, eu disse assim, ó, quando você faz isso e você foca nisso e acredita no teu potencial, tu sabe que é aquilo que tu quer, cara, tudo bem. A riqueza, adoro, quem não gosta? A gente gosta de coisas boas. Mas você imagina assim, ó, eu foco nesse resultado aqui, nesse negócio. Eu boto toda a minha energia ali. O resultado, ele vai vir. Não tem como não vir. Eu sempre digo para todo mundo, trabalha isso, assim, ó, foca no que você vai trabalhar, o dinheiro vai vir. E eu não tenho só uma fonte de renda, que também é uma coisa que me ajudou muito nessa situação, porque assim, ó, advogava nesse período todo, tinha o serviço de crédito imobiliário e ainda tinha a imobiliária. Então, quer dizer, no momento que uma não estava muito bem, eu estava tendo resultados na outra.
Então, eu diversifiquei isso e aí eu também consegui sobreviver. Mas aí tu pensa assim, que horário tu trabalhava? A minha jornada, como até hoje ela é 17 horas por dia. Eu não trabalho, tipo, 8 horas normal. Eu digo para a pessoa, você trabalha 8 horas, o que você faz nas outras 8 horas? Ah, mas eu tenho que dormir 8 horas porque é o mínimo que eu preciso. Então, tá, nós temos 8 horas de trabalho, mais 8 horas de sono, mas nós temos mais 8 horas. O que você faz nessas outras 8 horas? Ah, mas eu tenho que ter lazer. Concordo, tem que ter lazer. Aí eu te pergunto, tu cuida da tua saúde, tu cuida da tua alimentação, tu faz uma academia? Ah, não, mas eu não tenho tempo para isso. Então, vamos voltar. Que horas tu pega no teu trabalho? Eu faço bem, sim. Ah, pessoal, eu pego 9. Então, a academia abre. Tem 24 horas, tem algumas que abrem 6 da manhã, 6 às 7, 7 às 8. Tem tempo que tu pode fazer. E aí eu disse assim, se você acordar no primeiro dia que você fizer, faz isso por 7 dias seguidos. Segue, cria um hábito. Eu até dei um exemplo assim, ó, o café, por exemplo. Você toma café com açúcar, mas você precisa parar com açúcar. Bota uma regra, por 7 dias eu vou tomar café sem açúcar. Aí se você, mas se eu desistir no 4º dia, tu vai ter que voltar pro primeiro. O dia que tu chegar no 7º dia do café sem açúcar, tu vai voltar, tu vai ver que tu não vai conseguir tomar mais com açúcar. Então, tu tem que seguir essa rotina. Academia. Na academia é mais difícil, eu até coloquei. Né? Academia, você vai, 20 dias, 7 dias, não vai funcionar. Tu tem que chegar assim, ó, tu vai ser pleno em academia quando tu dizer assim, ó, fechei 66 dias sem parar. Quando tu botar isso, conseguir completar esses dias, tu vai fazer sempre. E aí eu te digo por mim. Né? Comecei na academia, ia lá uma semana. Tá muito ruim, volta. Aí depois eu voltava de novo, não, eu tenho que seguir. Aí eu consegui fazer 30 dias. Pô, tá top. Aí parei uma semana, volta de novo. Eu levei, assim, uns 2 anos, vou dizer assim, demorei, para conseguir dizer assim, não vou mais falhar nenhum dia. E aí não falho hoje, tipo assim, um exemplo, tem dias que acontece contigo, tipo, tem um compromisso, não consigo fazer de manhã. O que tu faz? Faz de noite. Aí 10 da noite eu tô lá, na academia. Ontem, por exemplo, não consegui fazer de manhã. Então eu tive que estar aqui no Sul. Não fiz ontem de manhã. O que aconteceu ontem de noite? Cheguei em casa às 9h30, que eu tinha uma reunião externa. Cheguei em casa, fui para a academia, daí cheguei 11 horas em casa. Aí eu disse, não, mas eu ainda preciso ler um pouco hoje, né? Eu fui dormir meia hora ontem, quase 1h da manhã. Acordei 5. Então, assim, tu consegue, quando tu bota, tu determina que tu vai acordar. Eu não boto despertador. Eu preciso acordar às 5 horas da manhã. Eu brinco muito com todo mundo, eu digo assim, eu acordo todo dia 4h59. A pessoa diz, nossa, tu acorda às 4 horas? Às 4h59. Né? E eu faço isso comigo. Então, eu acordo às 4h59. Tu não vai conseguir acordar 4h59, mas tu acorda 4:45, porque eu faço, das 5 às 6, eu faço um estudo bíblico, que é muito importante, que me dá energia todo dia. Para me acordar, dizer assim, nossa, só depende de mim, eu vou conseguir, eu vou fazer tudo o que eu preciso e vai dar tudo certo. E acreditar que dá tudo certo. Então, eu faço isso. É um hábito que eu crio diariamente. Eu tenho uma rotina bem certinha, assim. Eu faço e sigo ela. Muito bom. E realmente aí eu sou testemunha aí da Lenir ali. A gente tem um grupo de WhatsApp da Rede Gaúcha aí que a gente divulga imóveis. A Lenir, às vezes, às 6 da manhã tá mandando imóveis, às meia-noite ela tá mandando imóvel ali, né? Sim, sim. Não para, né? Não para. E é que, o que eu acho, assim, ó, para mim o sono, eu preciso de um sono. Quando eu digo assim, eu vou deitar, eu não posso contar, não conto 2 minutos, eu durmo. Quando eu disser eu vou deitar para dormir, eu durmo, eu apago. Então, não adianta eu deitar 9 da noite e ter aquele sono e 2 da manhã você está acordado fazendo nada. Então, eu me canso, eu faço isso. Eu me canso para quê? Para conseguir chegar nesse horário para deitar e apagar. Então, às vezes, tipo assim, ó, o dia foi tenso na empresa. Acontece, a gente nessa área, né? O corretor que não sabe viver essa tensão, essa pressão, ele não tem sucesso nessa área. Então, isso também tem que saber. Tu chega em casa, o que eu faço às vezes? Tu cansado, assim, ó, foi um dia muito ruim. Eu chego em casa, deito, tipo 7h30 da noite, quando dá. Eu deito, durmo ali meia hora. Mas pensa a energia que eu acordo quando eu volto desse sono. E aí sim, aí eu tenho que trabalhar até o sono voltar. E aí eu volto com uma energia muito grande, e aí eu faço um curso.
Hoje está muito bom. Antigamente a gente tinha que ser fisicamente nos cursos. Hoje, se tu abre o celular, você tem vários tipos de curso na tua área mesmo. E aí tu diz, nossa, eu conheço esse cara, mas vou ver, vou escutar. Cada live que você também escuta dentro da tua área, tu aprende um monte de coisa. Então, eu digo para o corretor, você quer saber muito sobre a área imobiliária? Segue as pessoas que têm live nessa área e escuta. Tu vai tirar uma lição de cada coisinha, porque é uma coisa diferente que surge aqui. Uma pergunta diferente que tu não sabia ali. Então, eu digo, é só parar e dizer assim, não, agora eu vou fazer isso. Aí a pessoa diz, mas eu não consigo dormir, eu acordo, eu tenho insônia. Se tu tem insônia, porque tu não está trabalhando. Se tu tem insônia, porque tu não está atuando, tu não está fazendo nada. Porque o cara que trabalha, que vai para a rua, que batalha, ele está sempre com sono, ele vai ter sono. E é isso que eu digo assim, quando uma pessoa diz assim, eu tenho insônia, com uma rara exceção que as pessoas têm problema realmente de saúde, eu entendo. Mas 90% não é. 90% é preguiça. Aí dorme de dia, aí de noite não consegue dormir. Aí diz que o problema está porque ele não consegue dormir de noite. Então, esse é o profissional que ele não vai... Não adianta a gente batalhar com esse. Ele não vai chegar a lugar nenhum, porque ele já disse que ele não tem condições, porque ele é o errado. Ele é o dodói. Ninguém tem pena dele, sabe? Existe muito isso. Isso tem muito na nossa área. Um exemplo que eu uso muito parecido contigo aí, eu uso eu dou para a equipe lá, né? Se o corretor foi para casa, ele não está com dor de cabeça, não está com a orelha doendo de tanto falar no telefone, com a orelha tem que voltar roxa, tem que voltar que nem a orelha de lutador de jiu-jitsu, tem que voltar com ferida. Né? Se tu não está com cansaço mental, se tu não está com as pernas doendo, de bater perna buscando agenciamento ou botando placa na rua, teu dia não foi bom, teu dia não foi produtivo. Né? Se tu está voltando com energia para casa, né? Eu faço muito comparativo com meus treinos, né? É a mesma coisa que eu vou para um treino e eu volto com energia. Meu treino foi uma porcaria. Meu treino não foi bom. Né? Meu trabalho não foi bom. Estou voltando inteiro. Exatamente. Cheio de energia, não estou cansado. É porque tu não exerceu o dia como teve de exercício. Tu deixou passar. Não foi produtivo. O que eu digo assim, o que tu fez quando tu faz... acontece bastante. Que é eu chamo ele de procrastinador. Né? Que é aquele cara que... isso aqui eu não vou fazer agora. Né? Isso eu vou deixar para depois. Não, esse agenciamento aqui eu vou fazer amanhã, porque... o cara vai que ele não me atende hoje, nem vou ligar. Ou do tipo, não vou ligar meio-dia porque ele pode estar almoçando. E aí eu digo para as pessoas, para os corretores, né? Que horas que eu almoço? Alguém de vocês sabe meu horário de almoço? Pois é. Que horas que vocês me ligariam? Aí vocês não me ligam meio-dia, vocês não me ligam meia hora. Aí eu almocei 3 horas da tarde, você me liga. Cara, assim, você tem que ligar. O cliente tem que perguntar. Você pode falar? É o que você vai fazer a pergunta. Aí. Posso ligar? Você vai fazer, mas fora, liga. Porque se você não ligar, o outro corretor, o de sucesso, ele vai ligar. Porque ele não está preocupado com o horário, ele não sabe o horário do cliente. Ele sabe o horário dele, ele sabe o que ele precisa fazer para botar o dinheiro no bolso. Então, este é o que eu chamo, lá na empresa eu falo muito, né? Quando o corretor fala, eu acho que eu vou lá amanhã, Deus sabe, veio o procrastinador de novo. Cara, vai pra rua, vai e faz agora. Aí eles não, se eu tô ali, eles não têm muita, eu já vou chutando, né? E aí o pessoal disse, nossa, Lima, tá sempre acesa, né? Eu estou, mas não tem opção, porque o boleto bate na minha porta. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, porque o boleto ele vem. Mas eu não estou preocupada com minhas contas a pagar, eu digo, pessoal. Eu só estou preocupada em fazer o negócio. Se eu tiver muito negócio aqui, tu acha que eu vou estar preocupado que eu estou pagando? Não estou, porque eu vou ter dinheiro para pagar. Isso aí. Agora, se eu botar minha energia ali no pagamento, nos contos, ficar calculando centavos, tem gente que calcula 5 centavos. É capaz de fazer uma planilha para botar 5 centavos. Não bota o contas a pagar. Bota o que tu quer receber na planilha. Aí tu vai batalhar, todo dia tu vai olhar para aquela energia ali e tu vai conseguir. Uma outra coisa que eu digo para pessoas assim, nossa, mas eu não tenho essa energia que tu tens, essa vontade que tu tens. Esse cara, tu tem uma família, eu falo para eles. Eu não tenho filhos, mas o que eu fazia quando eu tive que ajudar muito os meus pais, né? Eu queria dar uma casa para os meus pais, por exemplo. O que eu fazia? Eu saía e eu ainda nem era formada. Mas meus pais queriam morar numa cidadezinha e eu precisava fazer uma casa. Eu disse, como é que eu vou fazer isso? Eu queria fazer isso. Eu peguei e botei um projeto, eu vou fazer. Aí liguei pro cara, comprei terreno. Tinha que pagar parcelado terreno. E fui naquele projeto. E fui fazendo. E aí eu disse, eu vou construir a casa. Em um ano,
eu construí a casa. Comprei terreno, construí a casa. Aí sempre vem aquele, o que eu digo, né? O que Cat estava lá levantando as 4 paredes, eu tô lá, não é daqui, era Santa Catarina. Aí meu cunhado chegou e disse para mim, levantar 4 paredes é fácil, eu quero ver terminar. Para quê? Eu surtei dessa casa, vai ficar pronta internamente, vai ser a casa de boneca que a minha mãe nunca teve. Cara, eu fiz a casa até o fim. Sabe assim, e aí por isso que eu digo, quando você sai de casa, quando eu volta, por que você quer voltar para casa? Você tem filhos? Quando você sai, você tem que dizer assim, tu quer desistir? Tu diz, não posso desistir, porque eu tenho meu filho e tu quer voltar para casa. Tu tem que ter a mesma energia para o trabalho, para fazer as coisas, a mesma energia que tu faz para dar tudo de melhor para teu filho. Quando tu botar isso na tua cabeça, tu vai dizer assim, nossa, eu vou sair porque eu preciso fazer isso com meu filho, eu preciso voltar para casa. Se tu botar a mesma energia de voltar para ver teu filho, a mesma energia de ir para o trabalho, tu vai ter sucesso. Não tem como tu não ter. Porque tu vai estar sempre... Às vezes a pessoa não consegue, não tem nada que me segure ou que eu precise fazer, mas se tu tem, cria uma situação. Uhum. Eu criei quem? Eu tinha meus pais. Hoje eu não tenho meus pais. Qual é o meu objetivo hoje de continuar batalhando muito? Eu botei uma meta. Eu não quero ter 1 milhão. Eu quero ter 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Eu não quero isso daqui 10 anos. Daqui 10 anos eu não sei o que vai ser. Então, eu boto um projeto, porque hoje esse é meu. E aí, no meu projeto, ele não está incluído só, eu quero ter todo esse dinheiro para mim só sair e passear. Não, eu tenho um projeto de ajudar pessoas, que já faço, de ajudar pessoas, de poder, olha, tem uma pessoa lá que está precisando, ou, às vezes, não é nem uma questão de financeira, é uma questão de atenção, de carinho. Tem muitos idosos que se a gente vai nos asilos, tu vai ver que lá eles estão precisando, não de dinheiro, eles estão precisando de tempo. Uhum. Então, o que eu faço? Eu faço muitas vezes, eu dou meu tempo para essas pessoas. Eu tiro, tipo, um período para fazer isso. E aí eu digo, esse resultado, ele vem. Muito bom. Lenir, e agora a gente entrando aí, tu já tem uma equipe grande lá de corretores, né? Quais as principais dificuldades hoje que tu vê o corretor enfrentando no mercado imobiliário? São dificuldades ocasionadas por ele mesmo? Tu trabalha como correspondente, hoje o juro está um pouquinho mais alto, mas já trabalhou quando o juro estava mais alto ou quando não tinha financiamento, sim, né? Nossa, bem alto. E já teve lá embaixo, já teve alto de novo. Isso é normal do mercado imobiliário. Quais as dificuldades que tu vê que o corretor enfrenta no dia a dia e por que ele enfrenta essas dificuldades? Assim, colocando tudo que eu já vivi lá na empresa, o que acontece? O corretor, o que ele faz? Ele tá, né, assim, eu vou atender um telefone e um celular, eu tenho uma fichinha. Só que a gente tem que entender que o mundo, ele está mudou muito rápido e está mudando mais rápido ainda. Então, 2030, esquece, a gente já não vai ter mais nenhum papel. E o corretor, e isso não é poucos, a maioria dos corretores, com exceção dos muito jovens, eles ainda estão e não querem se atualizar na questão do network. Hoje não tem mais. Fazer uma agência, antigamente se batia porta a porta, agenciamento. Ainda funciona? Funciona. Mas você tem que fazer network, você tem que publicar, você tem que divulgar o que você faz. Eu não vejo isso. Eu não vejo, é como se eles não tivessem ânimo para dizer, eu sou um corretor. Eu vejo isso lá, tanto na Schumacher como qualquer imobiliária. Como correspondente bancário, eu fui em muitas imobiliárias, ainda vou em muitas imobiliárias, e é a mesma coisa. O corretor, ele fica sentado esperando o cliente para vender. Eu digo, esse corretor, ele pode vender, ele vai ter a sorte de um cliente ligar, atender e vender. Mas se ele não se atualizar, se ele não fizer o network, se ele não for para a rua, se ele não acreditar que ele é capaz, ele vai sair desse mercado. Vai ser pior. Porque daqui para frente, a tendência é, Vini, e eu estou me mudando e me adequando, eu já estou de uma geração onde a gente era totalmente analógico, e eu vejo que se eu não entrasse nessa área digital, se eu não fosse atrás, eu já estaria fora do mercado. Não tem como parar. A gente tem que entrar. E eu vejo que o corretor, ele estaciona. É como se ele achasse que ele tem 50 anos, tá? Novo. Ele acha que ele não tem mais muito tempo, então ele não precisa se atualizar. Só que hoje eu já coloco lá, quem não se atualizar agora, 2030, eu estou falando tempo
2030, são 6, 7 anos. Nós não vamos ter mais nada físico. E os corretores têm que entender, é fazendo os cursos para tentar melhorar. Vamos fazer marketing digital, vamos aprender. Não tem condições de pagar para fazer, porque o pessoal diz, nossa, mas é caro fazer. A gente sabe que é caro. Só que faz o que dá. Você não tem que pensar assim, eu não vou fazer porque é caro. Faz até onde pode chegar. Eu sempre equiparo o corretor e digo assim, mas eu não vou conseguir fazer isso porque não sei fazer isso. Né? Eu digo, tenta, vai, faz. É que nem o cara assim, eu não vou correr porque numa maratona, que é o que você faz, porque eu não vou me classificar. E eu digo, não importa a classificação. Se você conseguir chegar até o final, você é 5% das pessoas que não chegaram. E aí eu vejo que o corretor ele não está pensando nisso. E eu vou dizer, uma margem assim, de corretores que não querem crescer está em torno de 70%. Quem passou dos 50 ali, não está querendo. Dos mais jovens, a gente ainda está conseguindo mostrar que depende muito mais deles do que da imobiliária. Que a imobiliária é um lugar onde ele pode dizer para as pessoas, essa imobiliária, o cliente sabe que tem uma estrutura física, que existe um lugar onde ele pode reclamar. É para isso que serve a imobiliária. A imobiliária vai te dar tudo. Só que tu tens que fazer a tua parte. Então, às vezes só falta você dizer assim, não, mas eu vou lá e mostro para você também. Só falta isso. Deu cliente, você fez tudo. E o coração, como é que eu faço? Eu vou lá mostrar. Eu chego nesse nível, às vezes. Diz, não, então deixa que eu mostro, né? Aí tu fica em casa, eu te mando cheque depois. Não, às vezes eu pego um pouquinho pesado, assim, porque eu acho que a pergunta pediu uma resposta. Você entendeu? Mas eu vejo essa dificuldade e a gente tem que seguir, porque com esses e tentando empurrá-los para seguir. Mas a maioria ainda está parada no analógico. Isso é a dificuldade dos negócios que não estão acontecendo, porque os que estão no digital, os negócios estão acontecendo. Não, e o mais interessante é que a Rede Gaúcha aí, a gente inclusive oferece treinamentos gratuitos aí para o corretor. Essa semana a gente teve 2 palestras sensacionais lá com o Capanema e com o Diego Ramos, né? O Diego Ramos viajou o mundo todo aí foi pioneiro em fotografia imobiliária, né? E às vezes a gente vê o profissional do mercado imobiliário, como ele diz, eu sou profissional, sou consultor, sou personal broker, gosto de dar nome bonito, né? Mas aí ele não se qualifica, e tu vai ver um imóvel com foto ruim, com descrição horrível, né? E aí ele fica patinando, passa 30 dias não vende, 60 dias não vende. E a culpa é sua. A culpa é do proprietário imobiliário. É isso que eu digo para as pessoas. A culpa, o cara sempre coloca a culpa no outro porque ele não fez. Então, o corretor é o legítimo empreender no CNPJ do outro. E depende só dele. Porque você dá a estrutura, você dá o cliente, você dá tudo para o corretor. Inclusive, na Schumacher, por exemplo, as fotos, o corretor não precisa bater uma foto. Se ele conseguir marcar com o fotógrafo e fazer as fotos na hora que ele for fazer o agenciamento, legal, entra sem pagar. Ele entra com fotos profissionais. Eu não quero foto celular. Às vezes eu permito, bota um dia lá até a foto profissional sair para cadastrar. Tá legal, né? Mas arruma. Só que às vezes o profissional foi lá, fez as fotos. Já aconteceu. O profissional foi lá, fez as fotos, tinha 2 fotos, né? Celular. O corretor não foi lá, vou pegar as fotos agora e botar ali as fotos profissionais. Se tu não falar, as fotos profissionais estão prontas aqui. Ou manda o fotógrafo e ele não vai conhecer o imóvel. Isso é o que eu já disse, é 90%. E aí, assim, como é que você quer vender esse produto? Se tu não conhece. Se tu não conhece. E aí é onde eu entro até um pouquinho que eu falo da inteligência emocional, que eu acho que as pessoas deviam ler sobre isso. Não precisa ter um curso, não precisa fazer psicologia. Se você ler um pouquinho sobre isso, você vai entender o que você tem que fazer para melhorar. E o mercado, como ele muda muito, e no mercado imobiliário, se tu olhar no Google, como é que se diz, do negócio, ele está em primeiro lugar, é um negócio gigantesco. E a tendência é multiplicar. Ele está em primeiro lugar em todas as atividades que são daqui para frente que vão dar, tu vai ter sucesso. Tu quer escolher uma profissão hoje, escolha de corretor. Nos próximos 5, 6 anos, essa área vai deslanchar.
E ela está mudando. Tem uns projetos bons. Todo mundo fala assim, agora tem Minha Casa Minha Vida. Tem gente que fica na expectativa. O corretor diz, eu vou lá ver. Quando vier Minha Casa Minha Vida, eu ofereço para o cliente. Os caras não vão mudar nada. Vai mudar para imóvel novo, 350 mil. Eu digo, não espera aquele lá. Faz aqui, faz que vai dar. Mas ele tem muito. Então, assim, estuda um pouquinho inteligência emocional e você vai ver que você está fazendo tudo errado. A autoconsciência, o que tu tem? Tu sabe como tu é? Eu pergunto. Me fala um pouquinho sobre como tu é. O que tu faz para resolver um negócio, uma situação com o cliente? Aí ele diz, não, eu falo para ele, pois tu não sabe. Tu não te conhece, não conhece a tua emoção, mas tu quer dominar a emoção do cliente que tu nem conheceu. Então, assim, tu quer fechar um negócio bom, te conhece bem, vê onde tu tem fragilidade, vê onde tu tem lados positivos e trata. E tipo assim, vai ter sofrimentos, tu vai ter, trata, porque aquilo é normal acontecer, vai acontecer, mas tu tá preparado. Aí tu conhece também o emocional do outro cliente. Se tu conhece, tu domina. Porque hoje os clientes estão vendendo imóvel, antigamente, vou vender o imóvel para o cliente, não é mais assim. Hoje tu tem que ser um consultor. O vendedor, não. Tu tem que dizer para aquele cliente que aquele negócio que ele está fazendo é o melhor negócio que ele está fazendo. Se tu souber a tua emoção e souber a emoção dele, tu vai saber que isso vai acontecer. Então, quando tu domina isso em ti, nos outros, vai ser fácil. Porque tu sabe a tua fragilidade, tu sabe onde tu tá, né, pecando, e aí quando o cliente te fala um negócio, tu vai ter a resposta. E aí tu vai pegando a fragilidade dele, e aí tu vai fechar o negócio. Tem que ser rápido. Porque tu sabe que quando dominou, fechou ali, se tu fechar, o negócio está fechado, tu acertou, disse, não, quero isso. Fechou. Pronto. E vai. E aí, assim, eu vejo um outro problema que eu vejo no corretor, que acontece bastante, tipo assim, fechamos um negócio hoje. Aí tá lá o negócio, tem contrato, tem jurídico, tem, né? Uhum. Aí o corretor chega e diz assim, Schumacher, e aquele contrato? Vai vender, né? Vai vender porque isso aqui tá na mão, tá só dependendo do jurídico, né? Aí passa no outro dia. E aquele contrato? Os caras vai vender. Isso aqui já tá pronto, isso aqui o dinheiro já tá na tua conta. Isso aqui é só questão documental, já tá na tua conta o dinheiro. Mas eles ficam nessa ansiedade. Então, é assim, se tu tem uma inteligência emocional, o que tu faz? Isso aqui tá fechado, tá ali com a Schumacher, tá na fase de contrato, tá bom, vou para cá, faço outro. Mas não, ele fica aqui, e fica. E aí, né, toma tempo, o tempo dele, ele tá gastando uma energia que ele não vai ter resultado, porque ele tá pensando no quê? Só no dinheiro que tem que entrar na conta. E é onde ele tem que esquecer. O dinheiro já tá na conta. Ele vai ter que buscar o outro agora. Entendeu? E essa questão que tu falou da inteligência emocional que o corretor precisa ter aí é muito importante, né? Eu vejo que alguns são piores ainda, né? Que ele pega a proposta, né? Ele pega uma proposta do imóvel dele, ele não conversa com o diretor da imobiliária, não conversa com a imobiliária quando tem gerente com o gerente, e ele, na ansiedade, ele vai lá e toca o negócio, os trancos e barrancos com o comprador e com o vendedor, que ele quer botar velocidade no negócio. E derruba. Esses dias eu trouxe um exemplo lá na imobiliária. 100% dos negócios que eles tentaram fechar, não é que tu, por ser a dona da imobiliária, ou tem um gerente de vendas, é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém, ou ninguém sabe mais que o corretor. Mas 2 ou 3 cabeças pensam melhor que uma para mediar um negócio, né? E o corretor, na ansiedade de ter aquela comissão, ele pega e já passa. E às vezes é uma palavra errada que tu fala, é um negócio imobiliário. Exatamente. E esse negócio entra num momento como um médico numa cirurgia. É num momento muito delicado da negociação, que qualquer erro pode ser fatal. E geralmente é fatal. Por quê? Porque o corretor tem que entender que nem todo bom corretor é um bom fechador. E nem todo bom fechador é um bom empresário, às vezes. Exatamente. Né? Porque tem corretores, eu conheço inúmeros corretores que eram corretores que vendiam 20, 25 milhões ano. Isso aí tem imobiliária que não vende isso. O que ele fez? Foi lá e abriu uma imobiliária. Quebrou. Porque ele é bom corretor. Exatamente. Ou foi e virou gerente.
não deu certo como gerente de vendas. Por quê? Porque ele é bom corretor. Né? Eu tinha uma corretora que vendia, a média dela era 20 milhões ano. Corretora 20 milhões ano. Mas ela pegava a proposta, Vinícius, ela saía do circuito. É contigo agora. Tchau. Não falo com mais nenhum dos dois. Foi o que tu falou, eu vou me preocupar com o próximo. Uhum. E ela ia se preocupar com a próxima venda. Depois de 2, 3 dias, ela assinou, como é que ficou? Fechou? Fechou. Tudo certo. E aí, depois de um tempo, ela se destacou, né? Porque todo ano ela batia como campeã de venda. Ela foi promovida a gerente da imobiliária. A vida dela virou um inferno. Falou, Vinícius, não quero mais isso aqui. Quero voltar a ser corretora. Essa questão de mudar o vendedor para... Na realidade, o proprietário ele chega e diz, nossa, se é um bom vendedor, eu vou, né, como é que a gente fala, promover ele. Né? Vou promover. Isso aconteceu quando eu fui gerente da Catarinense, de loja de confecção. Fui gerente lá e eu tinha uma vendedora top lá. Aí o proprietário chega para mim e diz assim, o dono da loja, a gente está vendo, aquela menina é campeã de vendas todos os meses, coisa e tal. Quem sabe a gente promove ela? Eu disse, mas negativo. A melhor vendedora tu quer virar aqui, auxiliar de gerente, quer dizer, vai ser minha auxiliar para fazer o quê? Abrir caixa, ficar contando dinheiro? Não, eu vou continuar com ela nas vendas. Não vou tirar ela de lá. E não tirei. E eu bati uma meta atrás da outra. Então, assim, eu entrei na empresa, eles estavam vendendo tipo R$200 por dia. A gente precisa de um gerente, assim. Eu disse, não tem problema. Eu tinha saído de uma empresa minha, quebrada. Não, a empresa quebrou, nem quem quebrou fui eu, né? Eu tinha uma loja de confecção que eu consegui destruir tudo. E aí, eu disse, vou arrumar um emprego fixo de novo. Aí, consegui a vaga de gerente. E aí, eu comecei a trabalhar. Eu fechava as metas. Eu trabalhava assim, não, hoje nós vamos ter que fechar. Eu pegava a equipe e dizia para eles, nós vamos ter que fechar isso aqui hoje. Vamos arrumando, vamos fazendo. E eu dobrava cada meta. Aí, o que aconteceu? E aí, eu tive uma frustração bem grande, né? Até falando sobre promover. Em 5 meses, aconteceu tudo isso. A minha vendedora, ele queria promover, eu não deixei. Só que como eu tinha quebrado lá na outra empresa, eu fiquei devendo vários cheques, sabe? Cheques sem fundo. Sim. E você assustei os cheques, né? É muito engraçado. E aí, estou lá trabalhando, num dia chega um cobrador, ele chega e faz o maior escândalo. A loja estava sem clientes, eu também sem paciência, né? Porque eu estava devendo, estava trabalhando e vou pagar, mas o cara não entendeu desse jeito. Deu um escândalo, não tinha cliente. O dono da loja, que estava lá em cima, viu o babado, né? Depois me chamou de tarde e disse, tá demitida. Pô, fechando toda a meta, eu já estava vendendo 2.000 por dia. Sim. Eu disse, que sacanagem. Foi ali onde começou depois a minha outra área. Eu disse, que sacanagem, 5 meses, estava indo bem, sabe? Aí todo mundo chorou, todos os funcionários ali choraram quando eu saí. Passado 30 dias, os funcionários me ligaram. É que, na realidade, eles aproveitaram a oportunidade para te mandar embora porque eles estão quebrando. A loja estava fechando. E eu não entendia por que me mandaram embora por causa de um cheque sem fundo que eu fiz na minha vida pessoal, sendo que eu, como gerente ali, eu ligava para o banco para assustar os cheques deles. Então, tu vê sabe? Eles tinham um critério para eles, mas para mim, não. Sim. Mas eu fiquei chateada, mas tu vê, né, o mundo dá voltas, né? Porque aquela grana, eu comecei a fazer o desconto de cheques. Alguns chamam de agiota, né? Mas fiz isso por 5 anos e paguei minha faculdade. Né? Então, é isso aí. Não, e, Lenir, uma coisa bem interessante que tu comentou ali atrás, para a gente não passar aqui, né? Que o corretor de imóveis, ele é um empreendedor. Ele não tem CNPJ, mas por ele estar trabalhando embaixo do teu guarda-sol, ele tem que se comportar como um CNPJ. Exatamente. Então, é o que eu digo, o empreendedor, o corretor, ele não tem custo nenhum. Claro que hoje a gente até já, como ele é um profissional autônomo, em função das regras trabalhistas, a gente exige que ele tenha um CNPJ. Mas é custo zero para ele, é só para ele ter o CNPJ e dar uma nota que outra que tenha. Mas é bem isso. O corretor, ele sabe que ele está empreendendo no teu CNPJ. O que ele tem que fazer? O Vini dá tudo. A Castel dá clientes, o Castel dá os leads, a estrutura. A Castel dá todo. Ele só tem que trabalhar. Ou seja, ele pode ser o top do top. Aí eu volto naquela tua corretora de 25 milhões.
que ela fez? Ela empreendeu no CNPJ do Vinícius, a Castel. Em que ela fazia? Cresceu só aqui. Quando ela fez o dela, ela não cresceu por quê? Porque não era o que ela queria. Porque fazer a administração, ela é cansativa. Você depende de funcionários mais diretos. Agora, quando você trabalha só você, vamos imaginar assim, ó, fecha a Schumacher. Eu digo isso para todo mundo lá. Cara, o dia que eu vender a Schumacher ou fechar, se eu sair da Schumacher, eu vou ter propostas em várias empresas e não é ganhando 2 mil, 3 mil, gente. Eu tenho proposta para trabalhar em São Paulo ganhando 30 mil. Agora se vocês não fizerem essa empresa crescer, vocês vão ficar sem emprego e não vai ser fácil a recolocação. Eu coloco nesse sentido. Então, quando a pessoa resolve assim, ó, eu vou ser corretor, vou empreender no CNPJ, sou boa nisso. A minha preocupação é o quê? Pegar os clientes, atender os clientes, mostrar, fazer o negócio, fechar pronto. Eu não tenho nenhuma preocupação. E tu vai ter muito mais sucesso do que tu ter toda essa estrutura aqui. Porque essa estrutura aqui tem que ser muito forte para aguentar. Ser empresário no Brasil hoje, nossa, ser empresário no Brasil, você é um top dos tops. Entendeu? Não, e uma questão, inclusive, importante aí é que o corretor eu uso esse exemplo lá na imobiliária. Pô, tu chega na imobiliária meio-dia, trabalha até as 4 da tarde, a tua empresa tá abrindo meio-dia até as 4. Exatamente. Aí eu pergunto, tu já viu alguma empresa no mundo que trabalha do meio-dia às 4 ou que chega meio-dia na imobiliária? Né? Tu tem que estar das 8h30, a imobiliária abriu às 8h30, fica aberta até às 6, das 8h30 às 6. É a tua empresa, né? Exatamente. Tem gente que diz, um dia eu vou ser Schumacher e aí eu vou poder chegar meio-dia. Só que eu não chego meio-dia, né? Pô, começou bem, eu digo. Tu já tá querendo chegar meio-dia sem ser dono. Quando você for dono, você chegar meio-dia, lamenta às 8 da manhã até meio-dia, teus funcionários não trabalharam. Eu tenho a Schumacher há 20 anos. Agora que eu tô chegando às 8. Eu chegava às 7 quando eu não fazia academia. 7h15 eu estava na empresa. Não tinha um que chegasse antes de mim, nunca. Agora chega uma menina que ela abre. Chega às 7h30, ela abre a empresa. Mas fora isso, eu chego, hoje ainda, eu chego antes de quase todos. Talvez só tá essa que tem que abrir mesa e chegar no seu horário. Então, as pessoas não querem chegar cedo, porque elas não estão preocupadas. O resultado delas é aquilo ali. Uhum. E elas não buscam nada para melhorar. Então, a gente sabe que a gente vai ter que usar mais inteligência emocional nesse. Eu tenho lá, o que eu faço? Eu já faço isso lá com os corretores desde abril, eu faço isso. Quem quer, tá pegando. Eu estou dando todo dia, botando uma injeçãozinha aqui. Eu tenho alguns ali que estão amando e cresceram. Então, o meu resultado de abril até agora, Vini, ele foi fantástico. A diferença, depois que eu comecei a passar para eles, porque eu achava assim, eu estou aprendendo isso e ficava para mim. Eu tinha muita mentalidade de que, se alguém me pedir, tudo bem. Se não me pedir, né, passa. E aí, fazendo cursos, eu aprendi que tudo que eu puder passar, mesmo que a pessoa não peça, eu vou ter um retorno muito maior. Isso aí. Então, eu estou passando, sabe? Alguém disse, não, isso não vou passar. Eu passo. Tem colegas que dizem assim, tu tem uma petição de processo tal, que tu pode passar o modelo? Passo. Tem gente que diz, mas tu passa? Eu passo. Não estou preocupada com isso. Quer copiar, quer fazer copia e cola do meu processo? Não tem problema. Tem advogados que se preocupam com isso. Cara, é conhecimento, passa adiante, tu vai ter outro conhecimento. Então, eu trabalho nesse formato. E, Vini, tá dando sucesso. Se quiser lá uma palestrinha de inteligência emocional na tua imobiliária, eu posso fazer lá, dar uma ajudadinha. Viu? Gostei. Ajudo. Ainda está gratuito. Ainda está gratuito, Lenir, a gente já está chegando no final aqui do nosso podcast. Passa rápido o tempo, né? Tem bate-papo aí, a gente falar sobre o que a gente gosta, a gente pode ficar o dia todo aqui falando, né? Eu acho que eu ficaria. Mas que eu falei que passa rápido, né? A gente não ia fugir muito do tema aí que tu é especialista, né? E eu gostaria que tu deixasse um recado final aí para os corretores que nos escutam, né? Para esse pessoal que às vezes está passando por turbulência, né? Está passando, às vezes, a gente sabe que o mercado imobiliário ele é cruel, né? E aí tu começa na profissão, aí a tua família fala, eu falei que isso daí é coisa de picareta, não era para tu começar no mercado, coisa de vender, tu não vai dar certo, né? Tem um corretor meu lá que eu me lembro que quando eu estava fazendo TTI, tu só escuta a palavra
que te desmotiva, né? Sim. Eu tava fazendo TTI, era presencial ainda que eu fazia, lá na Escola Lafayette, né? Conheci. E aí o professor perguntou, quem é que já está atuando no mercado imobiliário, né? Aí teve um que levantou a mão lá, né? Teve um que levantou a mão e aí o professor, e como é que tá? Tá vendendo bem? Tô vendendo bem, já vendi minha televisão, vendi minha geladeira, só não vendi imóvel, tô vendendo minhas coisas da casa, vou sustentar, né? Então, mas o mercado imobiliário, ele, depois que tu pega a veia do negócio... A gente vai falar do mercado imobiliário, mas eu coloco isso como tudo que tu escolher para fazer na vida. Isso. Então, eu coloco assim, se tu dizer, eu vou trabalhar, vou ser um corretor, tu fizer o teu melhor, acreditar em ti. Eu vejo as pessoas, elas não acreditam nelas. Então, eu volto muito num texto bíblico, lá no início, quando Deus criou o céu e a terra, Deus criou o homem no 6º dia. E quando Deus criou o homem, ele disse, ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Uhum. Ou seja, ali ele deixou claro que você pode tudo. Você pode, se você fizer o seu melhor, você terá tudo que você quiser. Então, para o corretor, que eu digo assim, até estou desanimado porque eu não estou conseguindo. Faça só o seu melhor. Acredita em você, você é capaz. Nas condições que tu tem. Nas condições que tu tem. Então, assim, é fácil. Já ouvi isso. É fácil a Maria Elenir falar porque hoje ela está bem. Eu já fiz na condição que eu tinha. Uhum. Eu já comemos miojo já. Nossa, né? Muito. E assim, da época da faculdade, então até é bom lembrar para as pessoas não acharem que hoje para mim tá bom, e a faculdade me bota muito no início, no meio, assim. Eu não tinha, eu morava de aluguel, meus pais não moravam aqui, e eu tinha uma mensalidade para pagar. E o meu sonho era me formar em direito. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a vender Natura, que é produto cosmético, vendia semijoias, vendia roupa. Eu chegava para a faculdade e eu ia de ônibus, não tinha carro. Eu ia para a faculdade e a primeira aula eu perdia. Porque a primeira aula eu ficava no banheiro atendendo as gurias que estavam comprando. Eu perdia todas as primeiras aulas. E nem isso fez eu rodar numa matéria, não passar na faculdade. Então, não é assim, eu sempre digo, faça na condição que você tem. Mas eu não tenho nenhum dinheiro hoje. Faz o seguinte, tá calor, vai para a esquina e vende água. Pega 10 garrafas de água mineral, vende o dobro do valor, depois tu já tem. Agora, se tu quer esperar ter o dinheiro para começar, você nunca vai começar. Nunca. É isso que eu digo. É que nem aquele cara que diz assim, eu vou ajudar quando eu tiver dinheiro. O cara que diz isso para mim, ele não ajuda agora e não ajuda lá na frente. Isso aí. Então, não tem. Se você não tem nada e você ajuda, quando você tiver muito, você vai ajudar muito. Então, essa é a diferença. Um corretor que quer ter sucesso nessa área, é só ele acordar e dizer que ele pode tudo e fazer o melhor dele todos os dias. Acordar assim, hoje eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer tudo que eu posso para chegar em algum lugar. E ele vai chegar. Não tem como não chegar. É isso aí. Isso eu te digo com segurança. Então tá, muito obrigado, Lenir. Vou deixar aqui uma lembrancinha da Rede Gaúcha de Imóveis. A Lenir, sempre é bom? A Lenir, que é vice-presidente da Rede Gaúcha, aí a gente está dividindo essa gestão junto esse ano, né? Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Tu me deu uma folga mais um ano, isso foi bom? Mais um ano, Ano que vem. Tava quase querendo. A coisa muda. Tão boa. Né? Mas eu digo que sempre faz parte, é uma experiência boa, né, Vini? É uma experiência boa, né? Eu acredito muito que a gente, se doando aos outros, a gente recebe de outros lugares, né? A gente recebe o dobro sempre, né? Com certeza. Então, a partir do momento que tu está aqui doando teu tempo aqui, compartilhando teu conhecimento com o mercado, levando aí uma mensagem de esperança, de repente, para o corretor ou para o empresário que está pensando em desistir, né? É importante aí a gente se doar, que depois o cara lá de cima vai nos olhar e vai nos ajudar, né? Tenho certeza disso. Olha sempre, Vini, pode ter certeza disso. Eu uso muito assim, uma frase, né, antes de sair de casa. Só me deixa ir se você for. Se você não for, não me deixa ir. Então, assim, já aconteceu coisas de dar errado. Ou quebrou o carro, né? E eu disse, amém. Não cheguei onde tinha que ir. Depois aconteceu um negócio lá, entendeu? Então, eu acredito nisso. Então, eu saio de manhã com essa frase. Isso aí. Só me leva se você for comigo. Isso aí. Então, muito obrigado, Maria Elenir Schumacher, por mais esse CorretorCast da Rede Gaúcha de Imóveis.
Se você gostou desse podcast, mande para seus amigos, mande para seus conhecidos, compartilha no Instagram, aí nos stories, né? É muito importante aí para a gente agregar também, né? Uma história de vida aqui da Lenir, né? Que leva para as outras profissões também. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço. Obrigada, Vini. Foi boa oportunidade. Eu estava muito nervosa, só para vocês saberem. Normal. Ai, obrigada. Tava bom mesmo. Um abraço. Bons negócios.